Era ele ali cantando com a banda K9. Quando eu cheguei, ele falou boa noite e foi embora. É como se fosse um casamento, só que o casamento são 2. Pois é. Na banda são 5. Exato. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Conversas Rádio Disney. Eu sou Dieguinho Baroni, apresentador, locutor da Rádio Disney. E uma pergunta pra você. E aí, que vês quando me vês? O que você vê agora nessa imagem aqui no YouTube? Porque eu, aqui do meu lado, eu vou dizer o que eu vejo. Ih, sessão do Tijuana. Sujou! Vai! Tijuana! Cara, banda tá de volta depois de 8 anos, gente, é isso? É isso, Dieguito. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Disney. Quando eu soube que o Tijuana tava de volta, eu comemorei muito, que é uma das bandas que eu mais gosto. E coube a mim fazer essa entrevista aqui pra você. Então já pode comentar, pode compartilhar. Romã Laurito, Egípcio e o nosso queridíssimo PG. Tá faltando o Léo e ainda o Bahia. Mas formação original de volta, então. Formação original. Dieguito, uma honra estar aqui contigo. Prazer é todo meu, pode ter certeza. Sim, formação original. Egitão, PG, eu, Bahia. Bahia, vale lembrar, tinha saído da banda um pouquinho antes da banda acabar. Em 2017, ele saiu em 2012. Tava com mais saudade, como vocês estavam dizendo fora do ar. Assim. Então, se a gente vê, ele tocando com a gente, já tinha uns 11, 12 anos que ele não tocava. E o Leozinho, nosso guitarra, que tava morando na Itália e voltou pro Brasil só pra fazer essa turnê. Vocês tiraram o cara da Itália, falando, volta pro Brasil, que nós vamos arrepiar com o Tijuana. E agora o bicho vai pegar. Já citando aqui uma das músicas mais famosas. Mas ó, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, acho que é a pergunta de todo mundo. De quem foi a ideia de voltar? Já estava planejado ou não? Alguém foi, ligou pra um, mandou zap pro outro, colou na casa do outro. Cara, vamos voltar? Quem que teve a ideia? De onde veio? Como que surgiu a volta do Tijuana? Velhão, pô, cara, a gente acabou se encontrando, assim, em algumas situações, né? Nesses 8 anos que a gente ficou parado, né? Teve um bom tempo que a gente até ficou sem se falar. Coisas normais de uma banda, né? Acho que a gente tava ali num momento quando terminou, acho que todo mundo já de cabeça cheia. E a coisa tinha que dar um tempo ali naquele momento, enfim. E tudo foi resolvido anos depois. A gente acabou se encontrando em várias situações, como eu tava falando. Inclusive em shows que a gente tava indo e se encontrava. Ou o PG com a banda dele, com o Sacramento, que também fazia algumas apresentações, faz algumas apresentações, toca também Tijuana. Aí ele chamava o Romã, reunia a gente de alguma forma ali. Isso é legal demais. Imagina a galera ali na plateia falando, meu, o cara do Tijuana tá ali, que da hora, tal. Imagina a vibe. Isso era legal demais. Mano, você lembra uma vez, foi na Copa, que ele me chamou, mas eu não sabia que ia estar o Egípcio, não sabia... Quando a gente foi ver, tava quase que o Tijuana todo tocando num boteco. Cara, que do demais. Nada. Tipo, se olhando assim, porra, e a galera, caraca, os caras estão aí. Foi engraçado. Não, e vocês tocaram juntos num projeto, se não me falha a memória, o Urban Legion. Isso. Vocês estavam juntos, não estavam? Na celebração à Legião Urbana, com os caras do Charlie Brown. Eu achei bem legal esse projeto foi assim, né? A gente fez, ainda tinha o Tijuana ainda, né? Sim, o Tijuana não tinha ainda parado. Era um paralelo que a gente fazia, uma homenagem à Legião, ao Renato, né? Eu pude acompanhar alguns shows e foram espetaculares. Foi legal demais, essa gig foi legal demais também. Mas voltando ao assunto, aí nesses encontros, assim, que o PG armava, né? A gente acabou, pô, cara, sabe? Aí, tipo, teve até um, né? Que o Romã armou também. Uma apresentação, lembra também que foi legal pra caramba? Lá no programa. Na rádio? Sim, na rádio. Ali foi animal. E aí foi legal pra caramba. Acho que tudo isso, todos esses encontros foram assim, acho que ajudando, sei lá, cara, a gente ter uma consciência que, pô, estamos aí tanto tempo, né? Parado, que seria legal de repente a gente fazer alguma coisa. Aí eu falei primeiramente com o PG, chamei ele lá em casa. Na verdade, ele tava lá em casa, não lembro por que motivo. A gente foi lá, ele me encontrou em casa, conversei com ele meio por cima, porque eu tava fazendo uma tour com o Charlie Brown. E aí, em algumas situações, alguns contratantes, ou até donos de festivais mesmo, chegavam em mim e falaram, pô, quando é que vai rolar uma volta de Tijuana? A galera cobra, não tem jeito. Jeito. Ainda mais uma carreira, tipo, incrível que vocês tiveram, com grandes sons emblemáticos. Então, óbvio que essa cobrança ia acabar acontecendo. Então, acho que foi natural. As coisas foram naturalmente também acontecendo. Isso é o mais legal de tudo, né? Ser natural, não foi uma coisa forçada. Não. Né? Uma coisa tipo assim, goela abaixo. Não, cara. Foi tudo acontecendo naturalmente. Exato. Um encontro daqui, outro dali. Conversamos em casa um dia. Todo mundo tava com a mesma cabeça, com a mesma visão, né? De que seria uma celebração, né? E não, assim, um comprometimento numa... O Léo na Itália também. Tava todo mundo disperso.
Até juntar todo mundo levou o quê? Uns 2 meses, né? Até o Léo também até que foi rápido. aceitar tudo. Mas houve um pouco, assim, o Léo no início ele tava um pouco preocupado, porque ele tava morando já um tempo fora, ele já não estava mais habituado a tocar guitarra, já não se via mais tocando com uma banda. Sim. Ele já tava, assim, na cabeça dele aposentado mesmo, de não tocar mais e tal. E a gente mudou isso ao longo das nossas conversas no WhatsApp, né, cara? Ele acabou se empolgando, ele começou a ver a divulgação. Lembra que a gente começou a fazer, a gente fez até um programa, tal, falando sobre a volta. Eu acho que ele começou a se empolgar ali, quando ele viu que, pô, os caras também vão voltar. Eu acho que tudo isso contribuiu, né? A gente tinha que ter ele também ali, porque tudo bem, a gente podia fazer até uma tour sem ele. Até falou pra gente, pô, se vocês quiserem ir, vão, pô, desejo toda a sorte do mundo, tal. Mas eu acho que não ia ser legal. Eu acho que seria legal do jeito que tá acontecendo hoje. E a gente conversou, todo mundo com a mesma cabeça, como eu falei, deu tudo certo, tamo aí, vamos fazer uma grande tour. Convenceu o Léo, viu? Vou contar um segredinho aqui. Olha lá. O Romã convenceu o Léo. São essas as histórias que eu quero. E qual foi o poder? Ó, o Romã é um apresentador hoje. Apresentador de rádio, apresentador de TV. Então ele tem o dom da comunicação. Quais foram os argumentos, as palavras? Isso. O Diego ele achou um jeito de falar de forma elegante que o cara é chato. Não foi isso não, que isso, pô, eu como comunicador eu tinha que trazer esse seu lado. Nós somos chatos, Diego. Mas, cara, foram vários telefonemas, né, porque imagina, né, ele teria que fazer uma mudança de vida, de país, e como o egípcio já falou, ele tinha se afastado muito da guitarra, já 8 anos sem tocar guitarra, mas não que ele se afastou da música, ele começou a tocar piano. E uma das coisas que ele mais falava pra mim no telefone, ele falava, pô, argentino, eu tô tocando piano, cara, não sei mais tocar guitarra. Aí um dia, no meio desses papos, eu tive a luz. Falei, então você tá tocando piano? Ele falou, tô, cara, tô. Falei, tá tocando bem? Tô. Falei, então você vai tocar piano no show do Tijuana. Aí ele, vou tocar piano? Eu falei, você toca alguma música do Tijuana? Ele falou, eu toco um dia de cada vez. Aí eu já meio que imaginei, balada, pô, ele, o egípcio, né? Eu falei, pô, vai ser legal. Falei, porra, você vai tocar piano então? Ele falou, vou mesmo. Eu falei, mano, chega aqui, ensaia, leva o teclado, tocou, ficou bom, você vai tocar. Claro. E tocou. Olha, e ficou bom mesmo. E ficou bom, cara. Porque é uma balada, então começa a música só voz e piano, né? Inclusive, vou dar um spoiler aqui, é a volta do Bis. Volta só o egípcio e o Léo no piano. Isso é parte do show, aliás, tem show no dia 5 de abril. 5 de abril, sabadão promoção na da Vibra. Rádio Disney, inclusive, tá? E, cara, demais. A Rádio Disney tá envolvida na volta do Tijuana. Sim. Então então tem o Bis depois. Já gostei. Então voltou do Bis, uma balada linda do nosso 5º disco, chamado Um Dia de Cada Vez. Aliás, a música que dá nome ao disco. Sim. Essa e aí, pô, um momento assim, meio Elton John do show. Intimista, né? Como é que a gente chama ele? Elton John. O Elton John, olha aí. De guitarrista para pianista, acho isso maravilhoso. Aí ele veio. E aí ele resolveu fazer parte dessa celebração. São 25 anos do álbum Ilegal, que colocou o Tijuana no cenário musical. E vocês tinham ainda a banda anterior, que era o Osteobaldo, né? E aí parte do Osteobaldo virou Tijuana, tudo. Então eu queria que vocês falassem da importância desse álbum na carreira de vocês e como que foi o início. Agora que a gente tá falando da volta, vamos falar do início, né? Como que foi, tipo, deixar de ser Osteobaldo, virar Tijuana, aí o álbum Ilegal surgiu. Como que foi vocês conseguirem chegar até o sucesso? Cara, quando eu conheci eles tinham acabado, né, de vir morar... Quer dizer, eles não sabiam que era definitivamente. Eles achavam que ia ser temporário, eu lembro. Mas eles estavam morando todos eles na Santa Cecília, num prédio. E ali ainda era o Osteobaldo, né? Quando a gente se conheceu, eu tava fazendo um som com a minha ex-banda na Feira do Surf, que é uma feira que... Eu nem sei se rola esse tipo de feira ainda aqui, que é a reunião de várias marcas que envolvem surf, música, skate, aquela coisa toda. E assim, a gente se conheceu lá, enfim, eu vou resumir a história, trocamos telefones. E aí a gente acabou se envolvendo, assim, eu tinha uma outra banda, ainda fiquei no começo ali com as 2 bandas, mas os caras estavam... Como que eu posso dizer? Eles estavam... Conta pro Diego que você não acreditou que a gente era do Osteobaldo. Verdade. Coloca lá eu resumi Ele resumiu, mas ele, na verdade, não acreditou que nós, né, cariocas, o sotaque mais arrastado ainda, né, mais a panelinha de pressão, e quando a gente encontrou com ele na Feira do Surf, ele ficou arredio, mas normal, tipo, só que ele não acreditou. Tá bom, né? Não, já fiquei meio assim, porque os caras já chegaram com aquele sotaque todo carioca malandro. Aí eu falei, cara... Será? A curiosidade é que o PG viu o egípcio cantando com a banda dele.
E aí, era a época que a gente, com o Steobaldo, tava procurando outro vocalista, porque o Johnny, o vocalista do Steobaldo, ia voltar pro Rio. E aí, o PG, a gente saía na noite e a gente, pô, aquele cara parece que é vocalista. Porque ele não queria voltar pro Rio e desistir do sonho, a gente queria continuar. E aí, o PG, uma hora, falou, cara, acabei de ver um cara fazendo um som ali naquele stand, vamos lá ver que o cara é bom. E aí, quando eu cheguei pra ver ele cantando, era ele, como é que era o nome da banda? K9. 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 Era ele ali cantando com a banda K9. Quando eu cheguei, ele falou, boa noite, e foi embora. Eu não vi nada. Cadê? E aí eu fiquei na do PG. O PG falou, não, mas o cara é bom. Eu falei, então vai lá falar. Falei, então vai lá falar com ele. Garanto, Ele falou, eu cara. não vou, vai você. Eu falei, mas eu não vi. Aí ele falou, não, mas vai você. Aí Não, eu fala que você viu. Desenrola, fala que você viu. Porra, acho que melhor você falar com ele, porque você tem um papo mais direto. E ele foi falar com ele. Eu falei, mano, porra, adorei seu som. Mas ele não acreditou. Ele tinha ficou todo cantado Surfista arredio. do Lago Paranoá, do antigo Nativos. Não era nem Nat Roots ainda. Vocês percebam uma coisa, você que tá assistindo, tudo gira em torno do Romã. Vocês perceberam, né? Sempre o Romã agitando as coisas. Não, uma culpa boa, né? E aí, enfim, Egípcio entra na banda e Cara, aí vocês começam a preparar o ilegal e fazer história. Foi isso, cara. A gente começou ali nesse apartamento na Santa Cecília, lá que eles moravam, a compor o disco ali, né? Muitas dessas músicas estão no ilegal, a gente compôs nesse apartamento, que eu ia pra lá praticamente todos os dias, né? Então, tipo assim, dali eles já tinham aquele contato por conta do Steobaldo com o Rick Bonadio, né? Sim, pô, um dos maiores produtores Porra. do Brasil, o grande Rick Bonadio, que é um cara que eu sou muito fã também. Beijão, a e gente que também. trouxe grandes bandas, né? Mamonas, Charlie Brown, enfim, um cara que entende muito do assunto fazer uma banda se tornar bem sucedida. Muito, muito, exatamente. É o que ele fez com a gente, cara. Ele enxergou ali algo que ele curtiu, aí começou a se interessar, pediu pra gente fazer as músicas, mostrando pra ele, a gente montou o repertório. E no começo era pra ser um terceiro álbum do Steobaldo, porque até então eles tinham uma banda, a banda estava nativa. Não, e por o mais que Steobaldo chegou a fazer sucesso. São dois discos lançados, e né? Teve Steobaldo hit homônimo tocando em rádio, e o eu Passo lembro. Corredor. É, sim. Tocou na rádio. Preta tocou. Véia. Preta Véia. E aí, então, o que aconteceu? Teve uma mudança ali no meio das gravações, porque a gente tava gravando, já tinha gravado metade do disco, aí tinha aquela época de Ano Novo, Natal, que as gravadoras, todo mundo para, depois volta. Logo na sequência que voltou, a gente terminou de fazer esse disco. Só que antes, o Rick deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, porque ele vendo, ouvindo o que a gente tinha gravado, ele achou que éramos uma outra banda, que ali tava muito diferente do que era o Steobaldo. Até por eu cantar mais melódico, o Johnny tinha uma coisa mais rapper e tal. Então tinham, assim, os caras enxergaram junto comigo, depois ali que esse trabalho todo tinha para mais lugares para onde ir, não só pra música pesada ou só pro... Dá pra fazer um monte de coisa. E nessa daí, cara, ele foi sincero em falar, falou, cara, vocês são outra banda, eu acho que vocês tinham que começar do zero e tal. Que sacada, né? Que visão foi que ele uma teve. visão, exatamente, porque geralmente as bandas, né, eu digo isso pra todas as bandas, cara. As bandas que estão fazendo algo, querem fazer algo, é legal o cara se internar a fazer, mas é bom que tenha alguém de fora que conheça um produtor, porque essa pessoa enxerga, de repente, o que a banda não enxerga. A banda nunca vai enxergar. É aquela coisa de ver de fora. Exatamente, de ver de fora. Foi o que ele viu. Ele falou, cara, a gente foi pra essas férias aí, e quando voltou, todo mundo... Né, depois quase acabar a banda, né? Você falou. Aí... Não, porque quando isso veio à tona, eu já tinha conversado com o Rick sobre isso. Quando isso foi colocado, eu sabia que ia dar confusão. Que ia dar ruim. Ia dar confusão. E deu, porque parte da banda achou legal. Porque assim, eram dois caminhos. Você podia lançar o terceiro disco do Steobaldo com vocalista novo, que seria tipo... o que o Frejá deu continuidade ao que o Cazuza fazia no Barão Vermelho. Exatamente. Ou o Tony Garrido deu sequência ao que o Raj Bernardo fazia. Verdade, ótimos exemplos, no Cidade inclusive. Negra. É. Então, era um caminho. Mas também existiu o caminho de começar uma história do zero, porque realmente foi o que o Egípcio falou. Quando ele começou, a gente começou a conhecer ele, né, como vocalista, até na hora de compor, a nossa forma de compor
mudou. Porque a versatilidade do vocal do Egípcio fez com que a gente pudesse ir para lados que a gente nunca tinha ido. Então a gente explorou demais o reggae, que era uma coisa que a gente não explorava tanto. Músicas melódicas como QVs. Sim. Que uma das minhas favoritas, inclusive. É a minha favorita também. Olha lá, que bom. Que não dava para fazer antes. Que o Teobaldo jamais teria feito. Pode crer. QVs. Não teríamos QVs se o Teobaldo tivesse lançado Com o terceiro. certeza. QVs, mais um monte de música. Na verdade... O disco inteiro. Renata. Digo entre outros discos, né? Então, seguindo em até frente, o álbum Um Dia de Cada Vez, que é o nosso 5º álbum, que é um disco praticamente todo melódico. Então, aí já é outra banda. né? A gente, na verdade, a gente teve muito mais facilidade de compor, né? Eu com eles e eles comigo. Então, acho que deu a liga ali, né? Apesar de parecer um risco começar do zero. Exato. Mas ainda bem não que vocês escolheram ouvir o Rick Bonadio e aí, poxa, tem o Ilegal fazendo história, comemorando 25 anos. E essa data emblemática traz o Tijuana de volta com a formação original, que é Falei que a banda quase acabou naquela época, porque ali já teve uma treta. Que imagino. A banda nem ia começar, já tinha quase acabado. Porque imagina que tinha gente que queria continuar com os Teobaldo, tinha gente que queria começar do zero, enfim. Cara, mas os Teobaldo, a banda é um casamento, pra né? molecada que não conhece os Teobaldo, o primeiro disco foi em 96, o segundo foi em 98. Cara, a gente foi na Xuxa, foi no Jô Soares, foi no Serginho Grosman quando era programa livre. Então, tipo, existia um trabalho ali. Claro. E de repente você pega aquilo tudo, passa uma borracha e começa do zero. Foi um movimento agressivo. Porra, claro. Mas isso é rock and roll também, né? Sim. Tem que correr alguns riscos, não é? Foi certo, foi certo. Claro que foi. E a história prova que vocês estavam certos em escolher esse caminho. E eu quero pegar uma faixa do Ilegal, que é a Tropa de Elite. E assim, hoje em dia, a gente usa o termo viralizar. Né? Então a música viralizou no TikTok, viralizou no Instagram, ficou popular e não sei o quê. E isso aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para contextualizar. Isso aconteceu com a Disney no filme Encanto. A música do Bruno, né? Não falamos do Bruno. Ela viralizou, uma música que é trilha sonora de um filme da Disney, viralizou e acabou se tornando uma música que foi lá pro topo da Billboard, fez um enorme sucesso. Só que antes da gente usar o termo viralizar, antes mesmo até de ter essa coisa de rede social como é hoje, vocês conseguiram viralizar uma música por conta do filme Tropa de Elite. E assim, a música não foi feita para o filme. Ela foi composta antes. E aí depois foi incluída no filme. E foi aquele estouro absurdo, todo mundo cantando, e o Tijuana furou a bolha, acabou chegando em pessoas que não conheciam a banda, passaram a conhecer. Eu queria que vocês contassem um pouco de como que foi essa euforia do filme Tropa de Elite, que é um dos maiores filmes do cinema brasileiro, e o fato da música do Tijuana ter entrado na trilha e tudo que aconteceu naquela época. O que vocês lembram, as histórias que vocês viveram? PG vai contar, mas antes de falar isso, a gente viralizou, sabe aonde? Na banca do China. Olá! É, isso mesmo. Olha aí! DVD do Tropa de Elite. Porque rolou aquela coisa, né? Do filme, vazaram o filme, era a época né? da pirataria muito forte, né? E as banquinhas tinham o DVD do filme Tropa de Elite 1 e ele começou a correr, né, nas casas das pessoas e as pessoas começaram a assistir muito antes de ir pro cinema. Isso foi muito louco. Então, isso deu matéria em tudo quanto foi lugar, né? Essa coisa da música calhar tão bem, Diego, com a trilha sonora do filme, isso aí, cara, aquela coisa assim, é uma coisa inexplicável, cara. É um conjunto de fatores que levam a música a ter sido composta em 99. Exato. Né, quando a gente estava fazendo a primeira parte do disco. Lá no apartamento de Santa Cecília. Exatamente. O Johnny é nosso parceiro de letra em Tropa, em Pula. Ele ainda compunha com a gente, compôs várias músicas com a gente. E, cara, é aquela coincidência feliz. Aí, em 2007, o Padilha vai fazer um documentário que não tem nome, que tá lá como Bop e tal, com Wagner Moura, né? Que tava estouradaço na TV. Então esse era o papo, era um documentário. Era um documentário. E eu lembro muito bem que na época meu pai, como lia muito jornal, ele me mandava os encartes de jornais. Vai sair um filme, que é um documentário do Bop. Vocês não tem uma música? Que, tipo assim, quase que antevendo, né? Assim, caramba, mas que visão dele. Pois é. Gente. E aí, o Zé Padilha, quando vai fazer os treinamentos, ele começa a perguntar, mas vocês ouvem alguma coisa? Pô, a gente ouve Tropa de Elite. A galera do Bop falou pra ele. Olha, que história, A gente faz as incursões. Então foi daí que ele teve a ideia. No Caveirão, e a gente faz também treinamentos no Bop ouvindo Tropa de Elite. Nossa, mas que honra. Pô, pra então vocês, eu vou não? falar com o Tijuana. Vocês são do Tijuana, vocês Sujou. Que história maravilhosa, Cara, Pedro. e aí, Puxa vida. realmente, o resto é meio que história pra contar. E aí, com o CDzinho pirata que o Egito falou, a gente viralizou, como você falou, nas casas das pessoas. E a gente indo pra um show nosso, né, Romã? O irmão dele ligou pra ele e falando, Romã,
tá rolando um filme que tem a música de vocês. A gente não sabia que a música tinha entrado, Diego. Ah, tá. A gente não sabe. A gente liberou. Não rolou aquela conversa, não, tipo a gente assim, liberou. antes, A gente não, liberou tá, ok, pela liberou. editora que a gente ia... Mas vocês não imaginavam que fosse ganhar essa repercussão toda. Só pra dar contextualizar. Eu lembro que ele falou que o filme ia estrear naquele ano, 2007, em dezembro, né? Isso. Só que aí teve essa coisa toda da pirataria, ele tentou antecipar. Ele antecipou muito pouco, acho que foi para outubro, né? Foi. Mas aí o Brasil todo já tinha assistido a cópia do China. Do Tropa de Elite 1. Isso não impediu o filme de fazer sucesso nas bilheterias, ainda assim, né? Cara, foi muito louco Eu isso. tava num quarto de hotel de uma cidade que a gente ia fazer show e meu irmão me liga e fala, cara, eu tô aqui num ônibus indo pra São Paulo, ele morava no Rio e ele jogava rugby. Ele tava vindo com um time de rugby pra São Paulo pra jogar e eles tinham passado na banca do Camelô pra pegar vários DVDs pra assistir no busão durante a viagem. Ele falou, cara, a gente botou um filme aqui que o filme é sensacional e, cara, entrou a música de vocês no meio do filme. Eu falei, que música? Ele falou, Tropa de Elite. Eu falei, qual é o nome do filme? Ele, Tropa de Elite. Porque o filme não ia chamar Tropa de Elite. Ah, tá. Acho que na Ancine ele tá registrado como Bop a Missão, alguma coisa assim. Ok. E aí eu falei, é mesmo, Tijuana Christian? mudou o nome do filme, cara. Você tá entendendo? Você tá entendendo? E aí, foi assim. Muito bom. Eu me lembro que Exato. eu fui pro avisar os caras, cara, tá acontecendo isso, passei pra eles, e aí a gente começou nos pontos, porque já tinha alguns meses que tinham pedido a música pra gente. Será que era aquela música do que pediram Padilha? autorização, tal. Porque a nossa referência era assim, era o Padilha do documentário do ônibus, do sequestro do ônibus, legal. Sim. O Wagner Moura, que tava fazendo o Olavo na novela, que era um vilão. Tava, então, então é um filme que tá vindo com o Padilha, com o Wagner Moura, vai vir coisa boa, vamos autorizar. E claro. esquecemos até esse dia. Nossa, que demais. Tá vendo? Só histórias incríveis, preciosas, desses anos e anos de carreira do Tijuana. E eu quero agora saber de vocês a respeito dessa turnê, né? Sabemos que ela celebra os 25 anos do álbum Ilegal. Obviamente que talvez o álbum todo vai estar no show, mas você já deu um spoiler, né, do que rola ali depois no Bis, mas... Dia 5. Isso, dia 5 de abril, mas o que os fãs podem esperar do show do Tijuana? As músicas que vão rolar, dá pra adiantar algumas do repertório fora do álbum, o que vocês prepararam? Vai ter Renata, vai ter... Enfim, conta um pouco de como vai ser o show do Tijuana, claro, até onde vocês podem contar também, né? Pra não estragar toda a surpresa também. Imagina, dá pra contar, dá pra falar. O Roman já deu spoiler aí da volta do Bis, mas a gente vai fazer uma homenagem, tá fazendo uma homenagem também ao primeiro álbum, como a gente falou, Ilegal. A gente vai tocar ali na íntegra, mas não necessariamente na ordem, né? Ah, mas então vocês tocam todas mesmo? Vamos tocar todas. Isso é legal demais. Eu me lembro um pouco, você falando isso, tem aquele álbum do Pink Floyd, o Pulse, que é um álbum ao vivo, eu adoro, e eles tocam The Dark Side of the Moon nesse álbum Pulse inteiro, né? Na íntegra e na ordem certa das faixas, né? Então vocês vão tocar tudo, mas não na mesma ordem, ok? Isso mas aí. é legal saber, você que é fã do álbum Ilegal, como eu sou também, que eu adoro. Aliás, eu tenho esse álbum em casa autografado por vocês, inclusive. Que legal. Cara, você vai poder ouvir todas as músicas do álbum ao vivo, isso já é algo espetacular. É legal, pra gente também é nostálgico, né? Mas esse lance de tocar ali na ordem, a gente vê que tem muita artista que faz isso, virou meio que um clichê. E eu acho que quando você vai comemorar específico aquele álbum, porque não é nosso caso, a gente tá comemorando o álbum, comemorando o tempo da gente de estrada. A carreira toda, claro. A carreira toda, tá um monte de coisa embutida nesse pacote. Mas aí eu acho que quando você vai fazer do álbum em questão, é legal, acho que fazer na ordem, para as pessoas que ouviram na época, principalmente o CD na ordem, né? Sim, sim. Então é legal pra caramba, isso fica marcado na cabeça da galera. Mas a gente fez assim de uma forma... No começo nós começamos a ensaiar assim, dessa forma. Ah, imagino. Aí depois a gente viu que, o final tava legal pra caraca. Não que o resto não estivesse, mas tava faltando algo, sabe? E aí a gente começou aos poucos colocar as músicas e misturar. E misturamos legais. Na verdade, o que é o show do Tijuana hoje? 25 anos, que você vai ver dia 5 na Vibra São Paulo. Já garanta seu ingresso, porque, tá chegando, sábado agora, vai ficar sem. Não é verdade. Então, do jeito que tá a euforia da volta do Tijuana, exatamente. é capaz de esgotar facinho, viu, gente? Porque tá todo mundo comentando, tá uma alegria muito grande nas redes sociais e enfim, legal pra demais. ser celebrado mesmo uma das maiores bandas do Brasil. Muito bom. Massa. Então a gente vai fazer o quê? O repertório ligado ao primeiro álbum, né? Vamos tocar ele inteiro, mais os sucessos dos outros discos. Aí vai, tem Por Que Será, Bote Fé, Renata, Nossa, Um Bote Dia de Fé, Cada mano. Vez, Eu Vi Gnomos é do primeiro. Isso. Enfim, cara, pode ir lá que vai ser 1h40 de show, assim, pra quem curte, quem conhece a nossa história,
vai nostalgiar junto com a gente e lá vai ser irado. Quero ver a galera sair de lá chorando. Nossa, que demais. Não, é pra chorar mesmo, gente. É pra chorar, de verdade. Teremos arranjos nos arranjos antigos. Isso é bom. Do Ilegal, me principalmente. São músicas ali que tem um reggae, como o Roman falou. Tem muito reggae na nossa história. A gente deu uma rearranjada em algumas músicas. A gente tá com uma metaleira da pesada, Caramba, um trio de metais. A parte de metais do Tijuana sempre foi algo Sim, muito forte. Né? Sim, Diego. E a gente tá lá com o Reginaldo 16 toneladas no trompete, Marcelo do Funk Como Legusta também como Reginaldo 16 toneladas. Demais, hein? E o Rods dos Camundongos no trombone de vara. Maravilhoso. Então a gente tá com um trio. Estão bem acompanhados. Ainda temos nosso querido filho, que a gente pode chamar de filho, ele é filho do egípcio também, postiço, mas é nosso, que é o Léo Rota, que toca com o egípcio na Cali, fazendo violões, fazendo guitarras, somando esse time aí, essa tropa de elite aí. Junto. Maravilhoso. Nossa, que demais, hein? Então você precisa acompanhar. E vocês vão rodar o Brasil inteiro também com esse show, né? Ou não? A gente tá com uma agenda. Turnezona, A gente já divulgou nas redes, aliás, acessa lá Tijuana Rock. Você vai poder acompanhar lá, dar uma procurada. A gente já divulgou assim, as capitais, os lugares que a gente vai fazer, já com datas, alguns já com venda já antecipada, outros vão abrir ainda. Mas a galera pode consultar lá. Mas a gente vai passar, cara. São Paulo, Porto Alegre, Floripa, Rio, Brasília, Goiânia. Então, vai se preparando aí. Você que está assistindo Curitiba. aqui o podcast Conversas Rádio Disney, não é de Exato. São Paulo, já vai organizando, vai nas redes sociais, pega Exato. a data, já compra ingresso, tudo. Agora, ó, uma pergunta, eu preciso fazer essa pergunta, tá? É uma pergunta que é / pergunta de apresentador e / pergunta de fã, tá? Essa volta é só turnê, é só show ou vocês pretendem lançar material novo? Pronto, perguntei. Você tocou num ponto importante. Boa. Porque a nossa ideia é celebrar os 25 anos do Tijuana, fazendo 25 shows. Olha só, legal. Então, você que tiver curiosidade para ver se a gente vai passar pela sua cidade, como o Egípcio falou, entra lá no nosso Instagram, @TijuanaRock, lá vai estar sempre a agenda atualizada e vários shows. Esses 25 shows eu garanto. Tá. O que vai acontecer depois, a gente não sabe, mas a nossa ideia não é voltar com a banda, né? Nesse momento é a nossa prioridade, tá todo mundo 100% focado no Tijuana, mas a ideia não é fazer uma volta, gravar disco novo, compor novas músicas. Nesse momento, o nosso foco é celebrar, dar risada, curtir a estrada. O Tijuana terminou de uma forma meio radical. Meio conturbada. Gostei, obrigado. Mas são coisas que acontecem. É uma relação. relação, gente, de 25 anos. Eu já ouvi de muitas bandas, né? Essa coisa de que... Eu acho que uma vez o Paralamas falou isso, o próprio Samuel Rosa, que é um casamento. De 5. E assim, tipo, existem altos e baixos em qualquer relacionamento nessa existência terrena. Então... coisas acontecem, um desentendimento ali, só que o mais importante é que vocês se entenderam. Eu acho que isso é o principal, sabe? Vocês resolveram tudo que precisava resolver e vocês estão aqui, sabe? Unidos, felizes com essa volta, que dá pra ver, não preciso nem perguntar se vocês estão felizes. Você tá vendo na imagem aqui o quanto eles estão nessa vibe bacana, então, cara, o que foi e olhar pra frente, né? Quer dizer, celebrando o passado, olhando pra frente. Dieguito, você foi sábio nas palavras, é como se fosse um casamento, só que o casamento são 2. Pois é. Na banda são 5. Exato. E o Tijuana, os 5 sempre foram muito ativos, participativos, então realmente era natural que houvesse esse choque de ideias, contrapontos, que também, por outro lado, foram responsáveis pelo Tijuana chegar onde chegou. Claro. Né? Tem os dois lados da moeda. Mas acho que é uma forma que a gente tem agora de poder se despedir da galera, porque quando a banda terminou, ficou todo mundo assim, que? Oi? Os caras acabaram? Tipo assim, mas não deu nem, isso? Não deu nem pra ir no Finish. último show dos caras. Tipo, então acho que é uma forma que a gente também a gente se despedir da galera que não teve oportunidade. E muita gente, eu tenho recebido assim, muita mensagem assim, cara, eu não acredito que eu vou poder ver um show de vocês, eu nunca vi show de vocês, vou poder realizar esse sonho. Galera mais nova, que agora tá, né, com 20 e poucos. Não, e aí agora com redes sociais, vocês chegam a uma nova geração fácil. E os caras gostam do Tijuana, mas nunca viram ao vivo. E uma coisa que o Tijuana gostava, e modéstia à parte fazia bem, era o show. Aliás, acho que de tudo que a gente fazia, o que a gente mais gostava de fazer era show. Por isso que a gente virou uma banda estradeira. Gostava não, gosta. Gosta de fazer. E é legal, porque o que a gente vai entregar... Tá no gás, o egípcio tá no gás. Porra, tá mesmo, hein? Tá mesmo, rapaz. Isso é muito bom de ouvir. Agora, olha, sabe, eu tô aqui imaginando, eu tô ouvindo você falar, né? Não é uma despedida digna dos fãs e tudo. Aí eu fico imaginando vocês na estrada, indo de um lugar pro outro do Brasil. Aí o egípcio puxa um negócio. Aí você, eu compus um negócio aqui. Isso aqui, o que você acha disso aqui? Daqui a pouco...
Eles estão voltando aqui pra Rádio Disney. Ó, estamos lançando um EP, tem uma música nova. Gente, vocês duvidam que isso não vai acontecer? Eu vou torcer como fã, né? E como apresentador também. Mas eu fico feliz em saber que é uma despedida digna por enquanto. Mas tudo pode mudar, viu? Pô, Dieguito, a gente vai ter a oportunidade de ir pra estrada, fazer o que a gente ama, só que, pô, numa vibe mais tranquila, mais saudável, todo mundo em outra fase. Sem aquele compromisso de ter que fazer um álbum. Isso é o mais importante. Saca? Eu acho Sem que... compromisso é exatamente aí que eu acho que as músicas podem sair e de repente vocês acham legal, lança e, poxa, enfim, começa uma nova história. Desiste da despedida e, ó, estamos lançando um álbum novo e tem mais uma turnê vindo aí. Vai saber. Eu acho válido. Ninguém sabe. É um comprometimento com a turnê dos 25 anos, isso aí é fato. Vai ser legal, Tá mas a vibe tá muito boa. Muito feliz. Mas tudo pode acontecer. Demais, eu vou torcer por isso. Mas você tá sentindo a vibe aqui, né? Você tá sentindo o quanto esses caras estão felizes em estar de volta. Bom, vamos lá, estamos quase acabando aqui, mas agora eu quero relacionar vocês ao universo Disney. Fazer algumas perguntinhas pra vocês, que eu acho legal, a gente sempre faz isso com os nossos convidados. E o que acontece? Primeiro de tudo aqui, ó. Se você fosse um personagem da Disney, qual você seria e por quê? Cada um pode responder. Eu seria o Pateta. Eu pergunto por quê? Porque eu gosto dele. Ah, boa. Eu gosto dele, gosto pra caramba, assim. Não que eu não goste... Desculpa, não que eu não goste dos outros, né? A Disney, Mickey, Donald, enfim, toda a turma, né? Fez parte da minha infância, né, cara? Pô, quantos quadrinhos eu li quando moleque, assim. Até hoje, se eu tenho a oportunidade de ver um quadrinho que às vezes aparece lá em casa. E aí eu pego e olho, tal, leio uma história. É legal pra caramba que você, assim, voltar no tempo lendo um gibi. E eu acho que a Disney, pra mim, assim, não pra mim, pros meus filhos também. Eu tenho 4 filhos, todos eles tiveram esse momento Disney quando pequenos e tal. Legal pra caramba. Muito bom. E aí, PG? Não, faz mais dessa imitação, pelo amor de Deus. Vai. Me dê mais palavras com essa... O Pato Donald convidando você pra ir no Tio Donald. Olha aí, sensacional. Não há maiores explicações a respeito disso. Já entendi qual é o seu personagem favorito. E você, Romano? Cara, eu tô puxando pra memória, me ajuda. Eu era professor Pardal? Sim, o inventor. Sabe por quê? Não, mas vou explicar por quê. Cara, DuckTales. Quando eu era criança, teve mano, era uma febre entre a molecada, o manual do professor Pardal. Cara, que demais, eu lembro disso. Mano, mentira. Que vinha com... Você tem que postar isso. Isso. Eu tenho. Tirar uma foto, tem que postar nas redes sociais. Você tem até hoje? Mencionar. Boa. Tenho até hoje. Que legal. Que Eu vinha com uma vou mencionar chavinha vocês pra e vou você mencionar fechar, a Rádio Disney. E vinha a capa dura Eu e tenho uma isso. chavinha que você fechava pra Cara, ninguém poder você ler. vai lembrar na hora que você vê. Maravilhoso, Cara, eu li gente. aquilo de cabo a rabo umas 30 vezes. Aham. Então, não sei se eu me identifico exatamente com o personagem em si, mas esse manual do É uma professor memória afetiva muito preciosa. Pardal, assim. que era tipo um manual de escoteiro. Exatamente. Sim. Exatamente. Me marcou. E tinha o manual dos escoteiros mirins O da Guinho, Disney. Zezinho. Esse eu tenho em casa. Muito bom, muito bom. Bom, outra pergunta aqui. Se vocês pudessem compor a trilha sonora, vocês que são bons em trilha sonora, né? Assim, né? Vocês não esperavam por isso, mas acabou que deu certo. Se vocês pudessem compor a trilha de algum filme da Disney, qual seria? Dá umas opções, vai. Não sei. Não sei, talvez o Viva a Vida é uma Festa, né? Que é bem musical, poderia, né? Então, a gente pode expandir. Marvel, Star Wars, Pixar. Você vê, eu citei Pixar aqui, né? Viva a Vida é uma Festa. Sim. Adamo e o Vagabundo, Dieguito. Adamo e o Vagabundo. Adamo e o Olha aí. Vagabundo. Eu gosto desse filme. Seria uma boa trilha, então, né? gosto. Pro Tijuana fazer. Me identifico. Difícil, hein? Boa. Mas você foi clássico agora, você puxou lá na memória, né? Puxou bem. É tipo fazer pra Branca de Neve, sei lá. Então, olha lá. Tá vendo? Mas legal, porque o Doguinho era maloqueiro, tá ligado? E ela era toda parte. Cena do espaguetinho e tal. Então, legal. Né? Pô, eu lembro. Gostei Pô, da eu resposta. Eu assisti. Bom, também. legal. Teve até uma versão nova da Meu Vagabundo, um live action, que foi lançado direto pro Disney Plus, então gostei, muito bom. E se vocês pudessem viver, se vocês tivessem a oportunidade de viver em um mundo Disney,
qual mundo vocês gostariam de viver? E aí pode expandir aí, Marvel, Star Wars, Disney, um mundo que vocês gostariam de fazer parte, Marvel, que foi criado né? pela Marvel, né? Marvel, Olha, total. é unânime. Todo mundo respondeu Marvel. Olha lá, olha lá. Eu ia falar agora, Homem de Ferro. É isso. Boa. Resposta maravilhosa. Adorei. Gente, Tijuana aqui com a gente. Que honra, que privilégio. Muito obrigado, tá? PG Egípcio, também o Roman. E um salve pro Léo também, pro Bahia, tá? O Tijuana tá de volta. 25 anos do Álbum Ilegal. Não deixe de ir no show. Espetacular. O show de São Paulo, a Rádio Disney é a rádio oficial. E bem-vindos de volta. Que bom que vocês escolheram voltar, porque o Tijuana é uma das maiores, fez história e precisava mesmo dessa turnê. E quando vocês, tiverem na dúvida se vão lançar material novo ou não, lembra de mim aqui. Lembra da entrevista aqui. Eu falo, não, vamos pensar a respeito no mínimo, tá? Pode deixar. E obrigado pela presença de vocês. Valeu, tá? irmão. Obrigado. Valeu todo mundo. Valeu, gente. Tijuana! E continue acompanhando a gente aqui. Siga a gente aqui, né? Se inscreva no canal da Rádio Disney no YouTube pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? É isso. Rádio Disney é tudo.